Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. No dia 17 de julho de 2023, a MPB perdeu uma grande personalidade, um grande nome, que é o João Donato, né? Ele começou a carreira dele, ele é multi-instrumentista, era produtor, arranjador, começou a carreira dele ainda nos anos 50, tem álbum ainda da década de 50. E ele gravou, assim, um monte de álbuns com um monte de gente, né, aqui no Brasil. Todo mundo que importava de algumas gerações da MPB, desde um pouquinho mais antigas até atuais, gravaram com ele, produziu e trabalhou com pessoas fora do Brasil, né, tal. E eu não podia deixar de falar sobre ele aqui no canal. E para isso eu escolhi falar sobre o álbum Sintetiza Amor, que ele lançou com o filho dele, o Donatinho. Só que antes de falar um pouquinho sobre qual que é desse álbum, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O Sintetiza Amor está em tudo quanto é plataforma de streaming, né? Eu uso aqui o Spotify, mas também tem no Bandcamp. Eu vou deixar o link do Bandcamp na descrição desse vídeo aqui, tá? E qual é a do Sintetiza Amor? Vocês vão entender, quem segue o meu canal com a parte de música com regularidade vai entender, porque este álbum é um João Donato eletrônico e pop, na verdade um João Donato e Donatinho, vamos falar eles então, eletrofunk. Eles pegam aquele som que foi do final, da virada dos anos 70, começo dos anos 80. Então, aqui no Brasil, algo como Lincoln Olivetti, aqueles teclados bem analógicos, tudo da época. Tem vocal tratado com vocoder, com talking box, tá? Sempre dançante, tá? Mas sempre remetendo aquela coisa bem de começo dos anos 80 e algumas faixas bem brasileiras, né? O tal do Brazilian Boogie, que isso é muito valorizado, inclusive, no exterior. Claro que você tem aí, então, influências do Michael Jackson da época, especialmente uma faixa que o Donatinho canta, mas também, como é o João Donato, não deixou de ter também uma certa influencinha de bossa nova misturado nesse som, tá? O próprio João Donato, ele tinha acho que 82 anos quando gravou isso, canta umas duas faixas, uma inclusive é totalmente anos 70 que ele canta, porque na verdade ele não canta, ele canta em umas duas faixas, mas tem uma em que simula ele deixa um recado de telefone na secretária eletrônica de uma moça, depois essa moça devolve, né, o recado para ele, pô, foi bom ficar com você, tô tão feliz, não sei o quê. Nos anos 70 era muito comum você ter essas apartes, né, pessoas declamando, falando coisas nas canções. Então, por isso que é um álbum, assim, pop, é um João Donato pop, bem dos anos 70 e comecinho dos anos 80, né? Por isso que eu falei eletrofunk, essa vibração de disco music, um som bem retrô. Aqui tem umas ovinhos de Páscoa, não sei se são ovinhos de Páscoa. Por exemplo, você tem uma faixa que é Quem é Quem. Bom, Quem é Quem é uma faixa de um dos álbuns do João Donato lá dos anos 70, não vou me lembrar qual é, tá? Tem um pedaço aqui que a letra fala, encontrou fulano, perguntou cadê Donato, né? Uma coisa meio samba funk, assim. Bom, perguntou cadê Donato, tem um álbum do João Donato lá nos anos 70 que tem uma faixa que título em inglês é Where's JD? Onde está João Donato? Né? Então você tem aqueles ovinhos de Páscoa. E é uma produção muito legal. Se você curte esse tipo, né, eletrofunk dos anos 70, de disco music, sabe aquelas maneirismos assim, de som da época, vai estar tudo aqui, tá? E para quem não conhece o João Donato, seria uma introdução ao trabalho dele. Ele tem, por exemplo, um álbum de 1970, A Bad Donato, tá? Que é bem funk instrumental, assim. É um trabalho bem legal. E obrigado, João Donato, né? E aí, claro, por tudo que fez. E obrigado a Donatinho, né? Junto com ele, junto com o pai aqui, que deram um álbum delicioso. Sintetiza Amor é muito gostoso para dançar,
para namorar e para lembrar de uma época, assim, especialmente para mim, né, de 56 anos, em que era um som mais solar, vamos dizer assim. Delicioso sintetizador. Tchau.